Olá, hoje o Metrópolis Entrevista conversa com o vice-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. O deputado virou aí o mais recente alvo do presidente Jair Bolsonaro, depois da aprovação do fundão eleitoral, que contou com amplo apoio da base governista. Deputado, obrigada pela entrevista, obrigado por receber o Metrópolis Entrevista. Obrigado, Lu. Sempre uma alegria receber o convite de vocês e poder dialogar com aqueles que acompanham o Metrópole. Deputado, a gente tem um assunto muito quente hoje, que é essa ameaça de golpe, né? Uma suposta ameaça de golpe, um suposto cancelamento das eleições caso a Câmara e o Senado não aprovem aí o voto impresso. Como é que o senhor tem visto isso? O senhor acha que esse episódio precisa ser melhor apurado? Eu acho que, primeiro, a frase do general Braga Neto de que o diálogo não havia acontecido, ela era tranquilizadora. Agora, eu quero lembrar que se as Forças Armadas não tivessem tolerado a participação do ministro Pazuello em um ato de natureza claramente política e eleitoral, se as Forças Armadas não tivessem avançado na política ao emitir aquela nota contra a CPI da Covid no Senado, todo mundo esperaria a manifestação do Exército, porque teria tranquilidade de que o Exército está dentro das 4 linhas da Constituição. Houve dúvidas por conta do histórico dos últimos dias, de um avançar de sinal que está sendo sinalizado o tempo inteiro. A despeito da primeira declaração ser uma declaração tranquilizadora, a nota emitida pelo Ministério da Defesa traz de volta para a mesa alguma inquietude, na medida em que não cabe ao Ministério da Defesa emitir opinião sobre uma matéria em tramitação na Câmara dos Deputados. Não cabe ao Ministério da Defesa. Pode caber à Secretaria de Governo, à Casa Civil, a um ministério de natureza mais política. Ao Ministério da Defesa não cabe. E aí eu quero concluir essa minha resposta dizendo o seguinte: quem decide quando e como tem eleição não é o presidente da República e nem as Forças Armadas. Quem decide quando e como tem eleição é a Constituição Federal. O presidente da República e os membros das Forças Armadas juram proteger e cumprir essa Constituição. Portanto, qualquer flerte com ideia de interferir na decisão da Câmara em relação à PEC e com ideia de não dar posse se não tiver voto impresso, é quebrar esse juramento. E quebrar esse juramento é crime. Agora há uma tentativa aí de negar, dizer que a reportagem é mentirosa, mas existem indícios que demonstram ataques que são feitos cotidianamente. Inclusive, no dia, o presidente Jair Bolsonaro fez declarações diante das câmeras com o mesmo teor do que teria sido dito pelo general Braga Neto no recado, transmitido ao presidente da Câmara, Arthur Lira. O senhor teve conhecimento disso? O senhor acha que isso é um indício forte de que esse episódio precisa ser esclarecido urgentemente para a população brasileira? Eu penso que o episódio precisa ser esclarecido. Eu não tenho motivos para não confiar na palavra do presidente Arthur Lira, que disse que esse episódio não aconteceu. Agora, também não acho que um jornal da reputação do que publicou a matéria publicasse uma aventura sem nenhum fundamento. Eu acho que a gente vai ter que esperar um tempinho para ver se o fato realmente não aconteceu ou se
ele aconteceu e, ao ministro perceber o quão foi negativa a repercussão, ele voltou atrás. O fato é que os nossos sinais de alerta precisam estar sempre vigilantes a esses avanços contra as instituições que sustentam a democracia no Brasil. Deputado, o senhor foi aí um alvo do presidente Jair Bolsonaro, que o escolheu para responsabilizá-lo sobre a aprovação do fundo eleitoral que passou a valer aí 5 bi, né? 5 bi 700. Isso. 5 bilhões e 700. Eu gostaria de saber o seguinte: por que o senhor acha que o senhor entrou na mira aí do presidente Jair Bolsonaro? Porque o presidente Jair Bolsonaro, de todos os milhões de brasileiros, ele só tem algum respeito aos próprios filhos e a mais ninguém. Quem quer que seja que ele precise atropelar para proteger as besteiras que os filhos deles fazem, que ele faz, ele atropela. Já foi assim no passado com a Joyce, já foi assim um dia desse com a deputada Luísa Canziani, já foi assim com o militar mais condecorado da história do Exército Brasileiro, que é o general Santos Cruz. Então, ele não tem respeito por ninguém, salvo pelos filhos. Agora, é importante, Luciana, que eu seja didático sobre o que aconteceu nesse episódio. Primeiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o envio dela é de competência exclusiva do presidente da República. Só ele pode encaminhar para o Congresso. E ele encaminhou. Como eu sou justo até com quem não é justo comigo, na proposta que ele encaminhou, não tinha os 5,7 bi. Os líderes da bancada dele, sob coordenação do líder do governo dele, decidiram numa reunião, no dia anterior, incluir os 5,7 bilhões. Em uma reunião que eu não participei. Depois levaram na casa de algum líder, não foi isso? Pelo que foi publicado na imprensa, e eu estou repetindo o que foi publicado na imprensa, foi uma reunião na residência oficial da Câmara dos Deputados, da presidência da Câmara dos Deputados. Foi o que a imprensa publicou. Eu não participei. No dia seguinte, houve a reunião da Comissão Mista de Orçamento, que referendou o acordo que houvera sido feito no dia anterior. E o deputado Juscelino, que também é vítima de ataques, apenas cumpriu o que estava acordado entre os líderes e incluiu o valor do fundo no seu relatório. O relatório foi a plenário. O meu único papel foi colocar em votação. E aí, na votação da LDO, houve pedido de verificação nominal. E eu fiz a votação nominal, o que, portanto, abriu intertício de 1 hora para outra votação nominal. Mas o primeiro destaque era o destaque do novo, que retirava o fundo eleitoral. No destaque do novo, se você não tem nominal, você acompanha pelo painel. No painel, só 5 partidos orientaram a favor do destaque do novo. O Novo, o PSOL, o Podemos, o Cidadania e a Rede. Esses partidos somados não somam 50 deputados. Portanto, do outro lado, tinham mais de 450 deputados, o que, óbvio, autorizava a votação simbólica. Houve votação simbólica, não houve pedido de verificação nominal da votação simbólica, até porque não poderia, porque estava dentro do interstício, mas todos os partidos da base do governo e o líder do governo encaminharam contra o destaque do novo. Então, se tem alguém que não é responsável nessa história, sou eu que simplesmente botei para votar e nem votei, porque eu só votaria se tivesse empatado. O senhor se sentiu usado nesse episódio? O senhor acha que o senhor foi colocado ali para presidir aquela sessão exatamente como um bode expiatório, como alguém para responsabilizar depois? Não, de jeito nenhum. Na véspera, o presidente
Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Congresso, perguntou se eu poderia presidir a sessão. Eu disse que presidiria. Das 4 sessões do Congresso Nacional, Luciana, que houveram esse ano, que já aconteceram esse ano, 3 fui eu que presidi. Então é algo absolutamente natural que o presidente Rodrigo tenha me pedido isso. E durante o transcorrer da sessão, não houve nada fora do normal, nada que pudesse me constranger, nada que pudesse gerar nenhum problema. O que criou toda essa celeuma foi uma atitude desleal, irresponsável e mentirosa do presidente da República. Então, eu não acho que ninguém me colocou ali para me expor de jeito nenhum. Eu acho que o presidente da República faz qualquer coisa para proteger os filhinhos dele. Como o filho dele votou a favor do fundo e isso estava pegando muito mal nas redes, ele buscou um bode expiatório e eu fui o escolhido. Mas eles estão acostumados com esse tipo de coisa e com a milícia digital deles acuarem as pessoas. Comigo eles vão se dar mal. Pode vir quente. Deputado, uma grande reclamação refere-se à atuação do presidente Arthur Lira, inclusive com um poder que a oposição reclama, de distribuir essas emendas do orçamento para deputados que são mais próximos, que estão na base governista e que estariam contribuindo com o governo de alguma forma. Como é que o senhor está vendo esse orçamento paralelo na Câmara dos Deputados? O que o senhor acha que precisa mudar? O senhor se contrapõe a essa prática? Eu não sou contra que a Câmara tenha poder sobre a indicação de parcela do orçamento de investimento do país. Isso é absolutamente natural e democrático. Agora precisa ter critério, como tem critério as emendas impositivas. Não dá para ser um dinheiro distribuído para quem se bem entende e indo para onde ninguém sabe. Então, é preciso ter um critério. Se der transparência para esse modelo, eu não vejo nenhum problema nele. Eu acho que é até mais democrático do ponto de vista da distribuição do orçamento, porque permite que municípios que não seriam enxergados pelo governo central sejam enxergados pelas suas representações no parlamento. Eu acho que nós temos que aprimorar o modelo, dando mais transparência e estabelecendo critério para a distribuição desses recursos. Na sua opinião, esses critérios não existem hoje? Não, hoje não existe critério nenhum. Qual é o critério adotado? Hoje é um critério de natureza política, é um critério definido pelo presidente da Casa em conjunto com o governo, pelo relator do orçamento. Eu não sei nem bem quem é que distribui isso. O fato é que não tem algum critério objetivo, não existe. A oposição promete subir o tom em relação ao presidente Arthur Lira no segundo semestre, até usando, inclusive, esse argumento de que, tendo na mão a distribuição das emendas, o Lira também tem o controle e, com isso, faz passar de forma atropelada a pauta do governo, sem dar chance, inclusive, ao contraditório. Como é que o senhor vê isso? O senhor faria coro a essa reclamação da oposição? Eu não acho que o presidente Arthur Lira faça isso e não acho que, ainda que ele fizesse, ele encontraria uma maioria de deputados dispostos a abrir mão das suas convicções, dispostos a abrir mão do seu compromisso com o país e com seus estados por conta da troca de emendas parlamentares. Então, eu não faço coro a essa crítica da oposição. Como é que você está vendo aí o Centrão chegando mais uma vez aí no Palácio do Planalto, né? O senador Ciro Nogueira, ele vai assumir a Casa Civil no lugar aí do general Luiz Eduardo Ramos, que deve ser transferido aí para a Secretaria-Geral, e o Onyx Lorenzoni agora já pegando um naco do Ministério da Economia, né, que deve ser desmembrado aí para criar um novo Ministério do Trabalho.
Como é que o senhor avalia essas mudanças? O senhor acha que essa adesão do Centrão pode trazer que efeitos para o país? Primeiro, em relação a essa questão do Ministério do Trabalho, o governo, após mais da metade do mandato, pela primeira vez apresentou um programa de trabalho para o Brasil, né? Uma pena que seja o PEO, Programa do Emprego do Onyx. Então, o Ministério do Trabalho foi criado apenas para dar um emprego para o Onyx. Não vai ter relevância nenhuma, o ministro Paulo Guedes vai continuar controlando todos esses temas a partir... Vai gerar um posto de trabalho, é isso? Exatamente, gerou um posto de trabalho para ele e deve gerar alguns postos de trabalho também embaixo para quem vai assessorá-lo. Em relação ao senador Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira é presidente de um partido importante, talvez o mais importante hoje da República, por conta da presidência do deputado Arthur Lira, é alguém que tem o respeito de todos, que dialoga bem com todos os partidos, tanto com a situação como com a oposição, mas eu costumo dizer que você colocar jogador bom em time ruim, com técnico péssimo, a tendência é o jogador queimar a carreira dele e o técnico ser demitido. Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não está muito confiante, então, não, né? Não, porque o presidente Bolsonaro é meio incontrolável, né? Eu não tenho dúvida de que o mecanismo de diálogo do senador Ciro Nogueira com o parlamento será um mecanismo sadio, republicano, buscando construir convergências, mas ele vai ter que conviver o tempo inteiro com esses arrobos do presidente da República que efetivamente não se controlam. Deputado, o senhor escreveu recentemente no Twitter: para que semipresidencialismo se o presidente já não manda nada? Na avaliação do senhor, quem manda? Olha lá, o orçamento, a parte de investimento do orçamento está no legislativo, certo? O controle político do governo está sendo passado para o legislativo através do senador Ciro Nogueira. O presidente não tem nenhuma noção de economia, nenhuma, absolutamente nenhuma. Se você perguntar para ele qual é o programa dele para diminuir os 15 milhões de brasileiros desempregados, ele não tem ideia do que vai dizer. Se você perguntar qual é o programa dele de transferência de renda para colocar comida na mesa de 19 milhões de brasileiros que estão com fome, ele não tem a mínima ideia do que ele vai dizer. Se você perguntar dele o que ele vai fazer por 800 mil empresários que tiveram que fechar seu negócio por conta da pandemia, ele não tem a mínima ideia do que vai fazer. Então vamos lá. O recurso está no legislativo. A política está no legislativo. E a economia está sob um controle privado de um governo paralelo, que é o ministro Paulo Guedes, não sobra nada. O senhor se coloca contrário ao semipresidencialismo. Só sobra tempo para ele ficar no cercadinho fazendo essa verborragia dele que só atrapalha o país. Nesse sentido, o senhor se coloca contrário a essa ideia? Olha lá, eu não tenho dúvida, Luciana, da absoluta boa intenção do deputado Samuel Moreira, que é um deputado sério, foi o relator da reforma da Previdência, é um cara que merece todo o meu respeito. Eu não tenho dúvida da absoluta boa intenção do presidente Arthur Lira. Às vezes as pessoas acham que eu sou muito assodado e ele é muito... O presidente é ele. Ele tem mais responsabilidades. Ele tem mais informações das relações entre os poderes. É absolutamente normal que o presidente Arthur seja mais moderado, mais cuidadoso do que eu. Além disso, eu já virei vice-presidente como um deputado independente. E ele já virou presidente como um deputado próximo do presidente Bolsonaro. Então, eu considero que a condução do presidente Arthur Lira ela é irretocável nos parâmetros do que ele se propôs a fazer em campanha. Não há 1 milímetro de afastamento do que ele se propôs a fazer em campanha. Então, não tenho dúvida também da boa intenção dele ao colocar em tramitação essa matéria. Aí eu,
conceitualmente, não abro mão das minhas opiniões. O Brasil tem uma tradição presidencialista, as poucas experiências parlamentaristas foram frustradas, não deram o resultado que se esperava. Sob o presidencialismo, no maior período democrático da história, que é o que nós estamos vivendo agora, nós já vivemos 2 impeachments e temos um presidente que não tem nenhum compromisso com as instituições democráticas. E as nossas instituições seguem firme e de pé, porque a democracia é um aprendizado e a nossa está em construção, ela é muito nova. Então, nós já temos uma trajetória de presidencialismo em que o presidencialismo de coalizão nunca foi impedimento para que nenhum dos presidentes governasse. Todos governaram, todos aprovaram as matérias que lhes interessavam. Isso as estatísticas confirmam. Eu prefiro seguir aperfeiçoando uma experiência que está em andamento do que zerar para começar outra. Recentemente, o senhor aí pediu acesso aos pedidos de impeachment, né? O senhor já tem em mãos aí o super pedido de impeachment, que foi o último apresentado, que reúne vários outros, né, que estavam já dormindo aí na gaveta da Câmara. Qual a impressão que o senhor tem? O senhor acredita que há consistência nesses pedidos? Olha, eu recebi o superpedido, ele imputa 21 crimes de responsabilidade ao presidente da República. Para mim, alguns claramente não têm fundamento, mas outros merecem uma análise mais detida. Por exemplo, o presidente dizer que se não tiver voto impresso não tem eleição e que se tiver voto impresso e que se tiver eleição sem voto impresso, ele não entrega o cargo. O tipo penal do crime de responsabilidade é ameaçar a ordem democrática. Então, não precisa agir. Ameaçar já é crime de responsabilidade. Então, me parece que aí você tem algo que tangencia o crime de responsabilidade. Você tem também o fato do presidente ter participado de manifestações cuja bandeira era fechar o STF e fechar o Congresso Nacional. Isso também é grave. E eu quero aguardar um pouco o decorrer das investigações da CPI, porque os indícios de que houve dificuldade para comprar uma vacina, porque o objetivo era comprar outra, muito mais cara, para roubar parte do dinheiro, se isso se confirmar, também é muito grave. Mas impeachment não é tema que se trate com assodamento, como vingança ou por antipatia com o presidente. Impeachment é tema para tratar com serenidade, com responsabilidade e com os limites técnicos do ponto de vista jurídico e político. O senhor acha que no Congresso há condições políticas aí em relação ao impeachment do Bolsonaro? Não acho. Eu acho que no Congresso as coisas têm sempre um delay da sociedade. Durante muito tempo, por conta da pandemia, a sociedade não estava mobilizada, essa parcela da sociedade contra o presidente não estava mobilizada. Essa parcela começa a se mobilizar, todo mundo se surpreendeu com a quantidade de pessoas nas manifestações, eu mesmo me surpreendi, mas isso tem um delay para chegar ao Congresso Nacional. Eu diria que ainda não tem fervura, mas que a água está esquentando. O senhor disse numa entrevista que se a Câmara não colocar limites, Bolsonaro vai avançar sobre a democracia. Isso já vem dando sinais, né? O próprio presidente, como o senhor acabou de citar, já ameaçou, né, esse Estado democrático. O senhor teme um golpe? Acho que nós temos que ser atentos, porque eu não tenho dúvida de que o presidente Bolsonaro tem um desejo final de um golpe. Vamos lembrar que nós estamos falando de uma pessoa que tramou colocar bomba num gasoduto porque não teve aumento
dissolvo. Então, achar que alguém que trama colocar bomba num gasoduto, porque não teve aumento de soldo, não é capaz de, no exercício da presidência, desejar um golpe, é ingenuidade. Eu acho que ele deseja. Ele desejar é uma coisa. Existirem condições políticas para isso é outra. O Brasil não é Mianmar, em que uma turma de militares vai lá, toma a sede do palácio e acabou. O Brasil é um país geopoliticamente muito importante. E o Brasil de hoje não é o Brasil de 64. Em 64, parcela da imprensa embarcou no golpe, OAB, CNBB, num primeiro momento, embarcaram. Quando começou a haver ofensiva aos direitos humanos, foi de que desembarcaram. A sociedade estava mobilizada contra o fantasma do comunismo. O mundo estava dividido pela Guerra Fria e, portanto, os Estados Unidos apoiavam saídas antidemocráticas. E tem um aspecto econômico. O Brasil não era tão dependente da exportação de commodities. Alguém tem dúvida de que uma saída fora da democracia para o Brasil teria como efeito imediato bloqueios e boicotes econômicos, por exemplo, da União Europeia e dos Estados Unidos? Então, quem vai dar sustentação para um negócio como esse? E os militares também, eles são absolutamente cuidadosos, porque golpe não é algo que se dê arriscando. Só vão dar golpe se tiverem absolutamente certeza de que ele é sustentável. Porque se tentar dar golpe e ele não se sustentar, a punição para isso é cadeia. O senhor acha que eles não têm essa certeza? Eu queria também que o senhor avaliasse a ascensão desses militares que hoje estão no poder. O senhor acha que essa turma que está no governo e que apoia e que de vez em quando ameaça, o senhor acha que isso aí representa as Forças Armadas? O senhor acha que se eles anunciarem um golpe, as Forças Armadas virão? Olha, nós temos 16 generais do alto comando do Exército. Eu não tenho dúvida de que entre esses 16 há uma maioria que não embarca numa aventura fora da Constituição. Eu confio muito nas instituições do nosso país, eu confio muito no STF, no Congresso Nacional, na imprensa, na própria sociedade, como uma trincheira a essa saída antidemocrática. Se alguém sonha com um golpe no Brasil, significa sonhar com tanque na rua, com soldado nas esquinas, com a volta dos porões para torturar inimigos políticos. Não cabe isso no mundo de hoje. Objetivamente, é inacreditável que estamos... O Brasil viraria um pária. Esse tipo de coisa, né? É inacreditável que essa... inacreditável. Na verdade, Luciano, olha lá, é inacreditável que nós estejamos passando aqui já quase uma hora de conversa só falando de crise num país que tem 540 mil mortes por Covid, 15 milhões de desempregados, 19 milhões de pessoas com fome, 800 mil empresários que fecharam seus negócios por conta da pandemia. Não é isso que o Brasil espera da política. O Brasil espera da política esperança, vacina no braço para retomar a normalidade da economia, o cidadão podendo voltar a abrir o seu negócio, o trabalhador voltando a ter o seu emprego, quem não tem condições de ser inserido no mercado do trabalho, tendo um programa de transferência de renda para garantir comida na sua mesa. É isso que eu quero falar com o Brasil, e é isso que o Brasil esperaria de um presidente. Mas cada vez mais vai ficando claro que o presidente Bolsonaro não tem isso a entregar ao país. Ele só tem a entregar ao país ódio, rancor, tentativa de dividir o país e desrespeito às instituições democráticas. Nós conversamos com o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos. Obrigada a todos que nos acompanharam e até a próxima.